E hoje a gente tem o prazer de ter aqui um convidado externo, que é o Bruno Dias, ele é da Universidade Federal do Juiz de Fora. E o Bruno, para quem não conhece, ele é bastante ativo nas redes sociais na parte de divulgação científica, em especial na parte de astrobiologia. E o tema que ele vai falar para a gente hoje aqui tem a ver com isso, que é sobre Marte, né? A física aplicada na busca por vida fora da Terra. Então, por favor, fique à vontade. E aí, só lembrando o pessoal, quem tiver perguntas, já pode ir fazendo e colocando aí no chat. E aí, no final, eu vou chamando se, é, quem tem interesse em fazer perguntas para o Bruno responder. Então, boa apresentação aí, Bruno. Por favor, fique à vontade. Bem, obrigado. E, antes de tudo, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando um pouco sobre o trabalho que eu desenvolvo nas pesquisas relacionadas a Marte. Obrigado a Júlia por ter entrado em contato comigo, me convidando. Obrigado especialmente também ao professor Otto Winter, um grande colega, faz trabalhos em dinâmicas orbitais, a gente já participou de eventos palestrando juntos lá em Santos. E ao pessoal da Unesp, agradecer e parabenizar por esse tipo de iniciativa que fomenta não só a questão de passagem de informação científica de qualidade, mas como também traz a possibilidade de pesquisadores, profissionais da área, informar e palestrar de forma a alunos de diversas unidades, diversos estados, e até estou vendo aqui tem gente fora do país participando para obter conhecimento diversificado, que às vezes a gente, durante graduação, ou no mestrado, ou no doutorado, a gente não tem tanta viabilidade de chegar a esse tipo de temática. Bem, mas falando da minha área de pesquisa, eu trouxe para vocês uma apresentação sobre Marte e como é que a física pode ser aplicada ao estudo e à busca por vida fora da Terra, né? No caso, principalmente direcionada ao planeta Marte. E entre essas questões, uma das formas de você fazer essa história ser contada é o que eu chamo de viajantes interplanetários, que são os meteoritos marcianos, e as sondas que são enviadas para o planeta Marte. Bem, já fui meio que introduzido pelo professor Otto Winter. Eu sou graduado em licenciatura em Física, fiz minha graduação sanduíche na Monash University, na Austrália, durante o período de Ciências Sem Fronteiras. Meu mestrado foi em Física na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, e atualmente eu estou finalizando meu doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora e já oriento alunos de mestrado e iniciação científica no Museu Nacional, com a professora Elizabeth Zuccolotto, no grupo de meteorítica do Museu Nacional. E para quem quiser depois mais informações, podem mandar perguntas no chat, eu comento um pouco depois, ao final da apresentação, sobre esses tipos de trabalhos que a gente vem desenvolvendo no Museu Nacional. Sobre a palestra de hoje, para não me alongar muito, a gente está falando sobre Marte, e desde o início das nossas civilizações, o ser humano já olhava para o céu e tinha a curiosidade de saber de onde nós viemos, para onde nós iríamos, qual é a nossa origem, e principalmente ao olhar para a abóbada celeste, você, hoje em dia, não tanto quanto na antiguidade, você ainda consegue ver os pontos luminosos espalhados em cima da nossa cabeça, o que a gente denomina como estrelas. Porém, depois de um tempo, os grandes filósofos na antiguidade, principalmente na Grécia Antiga, ao olhar para o céu, eles conseguiram enxergar muita coisa que alguns outros povos não davam essa visibilidade ou essa diferenciação entre esses pontos que se encontram no alto do céu. Eles conseguiram enxergar pontos que se distinguiam por conta da sua coloração ou da sua movimentação no céu. E aí eu trago essa imagem para vocês.
que é uma espécie de simulação que é feita num software de computador, que é o Stellarium, que é até utilizado para questão de ensino de ciência, ensino de física, geografia, através da astronomia. E aí, uma das coisas que eles começaram a fazer é um mapeamento a partir do que eles achavam que seria as constelações. E aí você tem constelação de um guerreiro, você tem constelações de serpentes, tem constelação de mais diversos desenhos que eles, ao olhar para as estrelas e fazendo a ligação entre as estrelas, eles configurariam um determinado tipo de desenho no céu. Mas, além dessas constelações, tinham corpos que se diferenciavam, como eu falei, pelo seu tamanho, pela sua coloração e pela sua trajetória errante no céu. Essa trajetória errante no céu foi chamado pelos gregos, hoje a gente denomina justamente o que a gente conhece como os corpos planetários, Vênus, Marte, Mercúrio, entre outros do nosso sistema solar, como planeta. Então, planeta tem essa conotação de corpo errante no céu. E por que isso? Porque todo corpo estelar, todos esses pontos que se encontravam na abóbada celeste, eles tinham uma trajetória padrão. Porém, os planetas, né, esses corpos errantes no céu, tinham uma trajetória de vez em quando retrógrada. Eles meio que voltavam para o seu local anterior. Então, essa trajetória de retornar ou de fazer voltas no céu, essa trajetória meio estranha, foi o que fez esses corpos serem chamados de planetas, e um deles que chamava a atenção era o planeta Marte, que tem esse nome por ser um nome denotado de o deus guardião da agricultura e também da guerra, um deus romano, que a gente até hoje denomina o nome do planeta, nosso vizinho planetário, com esse nome, Marte. Porém, antes disso, ele, na verdade, já era denominado, por conta da sua trajetória diferenciada, pelos gregos de Ares, que simbolizavam justamente o deus da guerra na Grécia, e também um dos deuses que seriam um dos fornecedores dos benefícios da agricultura, um dos deuses da agricultura da Grécia. Então, Ares meio que foi modificado pelos romanos depois que a Grécia sofreu a invasão dos romanos e passou a ser denominado não mais como Ares, mas como Marte. Mas seguem as mesmas características de ser o deus da guerra e deus da agricultura. E por que tanto os gregos chamaram esse planeta de Ares, esse planeta que a gente pode ver aqui na figura anterior, bem próximo à Lua, de Ares para os gregos e Marte para os romanos? Porque, como vocês podem ver, a coloração de Marte é uma cor avermelhada. E aí, por conta disso, eles fizeram uma analogia como se fosse um deus, né? Lembrando que na época da Grécia tinha a questão de haver o nosso mundo, seria o nosso universo, seria a Terra, um centro de todas as coisas, e o nosso universo se dividia em duas partes. O mundo abaixo da Lua e o mundo acima da Lua. O mundo abaixo da Lua seria a morada dos seres mortais, seres humanos, dos animais, e o mundo acima da Lua seria a morada dos deuses. Então, os seres divinos morariam acima do nosso céu, e aí entre eles estaria Marte, que seria denominado, então, pela sua coloração, o deus da guerra, que é a cor de sangue, todas essas questões vinculadas à coloração vermelha. Porém, essa coloração, como vocês podem ver aí, de acordo com esse pesquisador e seus colaboradores em 2008, para quem quiser, vocês podem procurar esse artigo, ele está aberto, e nele é discutido justamente a coloração do planeta Marte, que esse tom avermelhado se deve justamente à
quantidade de óxido de ferro e sais de cloretos que estão espalhados numa escala global no planeta Marte. Então, toda a superfície marciana, o solo marciano, se encontra, obviamente, na coloração avermelhada, quando a gente olha no espectro de cor visível, essa cor vermelha por conta de como os óxidos de ferro e os sais de cloreto se apresentam dentro do espectro do visível para a gente. Então, devido à superfície marciana ter muito óxido de ferro e muito sal de cloreto, o planeta Marte tem essa cor avermelhada. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para finalizar essa parte de contexto histórico e característica marciana é a atmosfera de Marte, que majoritariamente ela é composta por gás carbônico, então tem grande quantidade de CO2 e outras partes que são semelhantes ao que a gente tem na nossa Terra, que é nitrogênio, tem o argônio e tem outras particularidades que também se encontram. E por que eu estou chamando a atenção da grande quantidade de gás carbônico? Há um pouco tempo atrás, a gente passou a ter uma preocupação com aquecimento global, mudanças climáticas, por conta de um estudo que foi feito a um outro planeta do nosso sistema solar, que foi Vênus. Em Vênus, notou-se que o aquecimento ou o efeito estufa que acontece em Vênus é proveniente da grande quantidade de gás carbônico que tem no planeta Vênus. Então, a gente vê Vênus como um planeta que tem, para aqueles que não estão por dentro, tem uma temperatura muito mais elevada do que o planeta Mercúrio, que está ali coladinho com o Sol. Então, enquanto o Mercúrio está bem próximo ao Sol e tem uma temperatura alta, e a gente levaria em conta de que, justamente por estar mais próximo do Sol, a temperatura entre os diversos planetas que tem do Sistema Solar seria o planeta que seria mais quente, mais elevado na sua temperatura, e isso acaba não sendo verdade. Quando a gente olha o planeta Vênus, a temperatura de Vênus é bem mais elevada do que a temperatura de Mercúrio, mesmo estando bem mais afastado do que o nosso primeiro planeta do Sistema Solar. E essa constatação foi feita através da análise da atmosfera do planeta Vênus, quando foi enviada uma das sondas para o planeta Vênus, e viu que a concentração alta de dióxido de carbono fazia com que a radiação do Sol não fosse emitida com grande quantidade, mas a quantidade que entrava na atmosfera de Vênus não conseguia sair, então ficava retido, e isso foi o denominado efeito estufa, e é o que causaria o grande aquecimento global de Vênus. E hoje em dia a gente tem essa preocupação de efeito estufa, aquecimento global, justamente pelos avanços tecnológicos e os estudos que a astronomia nos proporciona. Então, fazendo uma analogia comparada de Vênus com Terra, a gente hoje em dia se preocupa com o aquecimento global por conta da grande emissão de dióxido de carbono, por conta do que a gente olhou em Vênus. Mas vocês podem me perguntar, ou talvez vocês não tenham se perguntado, se Marte tem uma grande quantidade de dióxido de carbono, tal como acontece em Vênus, eu não coloquei aqui, mas basicamente Vênus tem uma quantidade de dióxido de carbono entre 95% a 98% só de dióxido de carbono. E Marte tem uma quantidade proporcional na sua atmosfera, entre 94% a 96% de dióxido de carbono na sua atmosfera. Porém, enquanto Vênus tem uma temperatura altíssima, chegando a mais de 400 graus Celsius, Marte, a temperatura média dele é abaixo de 60 graus Celsius, salvo engano. As temperaturas no verão marciano chegam até 10 graus Celsius. Então, varia aí de menos 20 a 10, 15 graus Celsius. E fica a pergunta para vocês, que eu posso responder depois no final da live, caso vocês queiram colocar aí no chat, por que Marte, mesmo tendo a mesma característica atmosférica de grande quantidade de gás carbônico, tem uma temperatura menor e muito menor do que Vênus. Vênus tem uma temperatura em média de 400 graus Celsius por conta dessa atmosfera
majoritariamente composta de gás carbônico, e Marte tem menos 60 graus Celsius. Então é uma coisa que é bem interessante e a gente pode conversar a posteriori. Uma coisa também que eu queria trazer para vocês é o que a gente chama de dicotomia crustral. O que seria essa dicotomia crustral? Seria a nossa visão de duas partes diferentes que existem em Marte. Então, daí sai a pergunta: o que a gente sabe sobre a geologia e as condições ambientais de Marte? Bem, uma eu já mencionei para vocês sobre a atmosfera marciana. A outra é sobre a superfície marciana. Esse slide que eu estou mostrando para vocês, vocês podem ver duas colorações bem distintas. Uma na tonalidade azulada e uma na tonalidade um pouco mais acalorada, um pouco mais chamativa para o tom de amarelo e vermelho. Essas colorações mais vivas demonstram uma altura maior da superfície marciana. Então, as colorações aqui abaixo da linha do Equador, se a gente traçar, vocês podem, não sei se vocês conseguem ver aqui, 0 graus, a gente pegaria na metade do planeta, da metade do planeta para baixo, existe uma grande concentração de relevos, montanhas, vulcões. Então, a superfície marciana na parte sul é extremamente elevada. Porém, se a gente pegar do meio para cima, onde a coloração é azulada, a superfície marciana é bem baixa. Então, os relevos, a superfície marciana é bem mais baixa. E é isso que a gente chama de dicotomia crustral. A gente tem duas partes diferentes no mesmo planeta e observando em que o sul, do meio do planeta para o sul, a parte mais baixa, é extremamente alta, e do meio para cima a gente tem um planeta extremamente mais baixo. E isso tem sido estudado, visto hipóteses, por que Marte teria essa diferença dupla ao olhar para a região planetária em que a parte do norte é uma região baixa, e você vê que toda ela é bem homogênea, relativamente homogênea, e toda ela com uma superfície baixa, uma estatura basicamente de uma mesma elevação de altura, e quando você pega do meio para baixo no sul, existe uma certa homogeneidade em que ela é bem mais elevada do que a parte norte. Então, isso ainda é um enigma que está sendo estudado, tentando entender. Tem algumas hipóteses que eu posso explicar, caso alguém queira tirar essas dúvidas, quais são as hipóteses sobre por que o sul se diferencia tanto do norte. Para quem quiser, tem essas fontes que eu coloquei aqui para vocês, o Nimo e colaboradores em 2008, ele descreve quais seriam as hipóteses mais válidas para tentar explicar por que existe essa chamada dicotomia crustral em Marte, e também é falado assim bem superficialmente, que é um livro didático, mais relativamente técnico, do Coquel, 2015, tanto o artigo quanto o livro, eles trazem algumas atribuições por que acontece essa diferença entre a superfície norte e a superfície norte do sul e norte de Marte. Bem, o que a gente tem de conhecimento do planeta Marte e o que a gente faz de geologia marciana? Assim como existe os conhecimentos de mudanças globais no planeta Terra, e essas diferenças em que se passa com os anos no planeta Terra, e a gente separa em eras geológicas. Na Terra a gente tem um período adeano, que vai de 4,5 bilhões de anos atrás a 4 bilhões de anos atrás. Esse período adeano é o período em que a Terra estaria no seu processo de formação. Então, a Terra estaria saindo ali da formação de uma imensa bola de fogo, magma, ainda não tinha
superfície terrestre formada de maneira sólida, e depois de um tempo, no final dos 4 bilhões de anos, ali de 4 bilhões de anos a 2,5 bilhões de anos, é quando as primeiras formações rochosas estariam sendo formadas, a primeira formação de atmosfera do planeta Terra estaria sendo formada, e os primeiros organismos vivos unicelulares na Terra também estariam aparecendo. Então, de 4 bilhões de anos a 2,5 bilhões de anos, é quando a Terra deixa de ser uma enorme bola de magma, sem quase atmosfera nenhuma, e a gente passa a ter, nesse período arqueano, a formação de atmosfera, os primeiros filosilicatos, rochas, superfície terrestre sendo formada, e o primeiro registro que a gente tem, o registro mais antigo de vida fossilizada na Terra, aparece nesse período geológico, no arqueano. E o mais aceito no momento é por volta de 3,5, 3,6 bilhões de anos atrás, que foi uma arqueia encontrada fossilizada nesse período. Então, o registro mais antigo de vida existente unicelular na Terra é dessa arqueia de 3,6 bilhões de anos atrás, aproximadamente. Tem um outro registro fóssil que ainda não é aceito, é muito discutido, muito controverso, que foi encontrada na Groenlândia, que estaria datado por volta de 3,8, 3,9 bilhões de anos atrás, e até o momento não é aceito por conta das possibilidades de ter contaminação ou ter algum prejuízo na época da análise. Então, se isso fosse provado, a gente estaria mostrando que a vida teria se formado muito próximo depois que o planeta estaria começando a ter os seus anos de formação atmosférica e de superfície muito, muito próximo. Né? Lembrando que o Adeano é quando o planeta estava uma enorme bola de fogo. Então, se a gente encontrasse vida em 3,9 bilhões de anos, a vida na Terra estaria sendo formada ou sendo originada em 100 milhões de anos. Em 100 milhões de anos, embora para nós seres humanos seja uma escala muito grande, mas em escala geológica é um período muito curto para formar atmosfera, formar água, formar solo, e nesse período de 100 milhões de anos a gente teria já organismo vivo sendo formado. Então, isso mudaria totalmente o nosso paradigma de como a vida poderia ter existido aqui na Terra. Mas, enquanto não, a gente acredita que a vida, aceitando o período mais antigo da Terra sendo formada por volta de 3,6, 3,5, nota que necessitaria de 500 milhões de anos, mais ou menos, para formar todo um ambiente para a vida existir na Terra, atmosfera, água e superfície terrestre, e trazendo uma perspectiva ainda maior, se a Terra tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos, a vida na Terra demorou 1 bilhão de anos para existir. Se o registro antigo mais aceito no momento é de 3,6 a 3,5, a vida na Terra demorou 1 bilhão de anos para existir, sendo que demorou 500 milhões de anos para tudo se formar, né, depois que passa o período de formação de atmosfera, terra, para a vida começar a ter um ambiente propício para existir. Então, fica uma pergunta em relação ao planeta Marte. Marte tem um período muito semelhante, que é o período Adeano da Terra. Em Marte seria o que a gente chama de período pré-noquiano, onde Marte estaria justamente num período semelhante, uma enorme bola de fogo magmática, ainda sem atmosfera, sem superfície terrestre, porém, muito antes da Terra, isso quando eu falo em escala geológica, por volta de
de 4,2 bilhões de anos, e aí são 200 milhões de anos bem antes da Terra, né? Em 4,2 bilhões de anos, 4,3 bilhões de anos atrás, Marte já teria um ambiente com água, atmosfera e superfície terrestre. E se Marte teve um ambiente propício para existir vida, e se a vida existiu em Marte, já poderia estar existindo, e aí consta em alguns artigos, como eu coloquei aqui a fonte de Bring, 2006, a vida poderia já ter condições de existir por volta de 4 bilhões de anos atrás em Marte, 4,1 bilhões de anos atrás. Então, a vida em Marte já teria existido muito antes do que na Terra. A vida em Marte, segundo esses artigos, teria existido quase meio bilhão de anos atrás. 500 milhões de anos atrás, quer dizer, 500 milhões de anos antes de existir a vida aqui na Terra. E aí surgem as hipóteses de a vida na Terra ter, inclusive, ser originada a partir de vida marciana, que aí, caso vocês queiram também comentar, ao final da palestra, a hipótese da panspermia, que a vida poderia ter sido arrancada do planeta Marte, viajado nessa viagem interplanetária, caído na Terra depois de algumas centenas de milhares de anos e adentrando na nossa atmosfera, encontrando já um ambiente com atmosfera, água, propício para a vida existir, conseguiria se desenvolver e evoluir. Daí vem a brincadeira que nós poderíamos ser marcianos procurando por marcianos, sem saber dessa possibilidade. Encontrar, talvez, os nossos ancestrais marcianos. Bem, mas tirando essas brincadeiras, essas analogias, o período noquiano ele é caracterizado por conta de ser um período em que a água passou a existir, a atmosfera e os primeiros solos terrestres, basaltos, filosilicatos estariam sendo formados. Um ambiente propício para a vida, tal como conhecemos, poder existir lá em Marte. O período Hesperiano é um período em que o vulcanismo em Marte passou a ser mais ativo, as tectônicas de placas começaram a ser mais ativas e todo esse ambiente de tectônica de placas e vulcanismo marciano causou uma mudança na escala global ambiental de Marte. O que eu quero dizer com isso? Esse período hesperiano, por conta da grande quantidade de dióxido de carbono e enxofre dos vulcões que estavam emitindo a grande quantidade lá em Marte, principalmente Tarsis e Elísio, fizeram que as rochas marcianas se tornassem não mais com pH neutro e puro, mas começassem a se tornar rochas ácidas, propiciando, inclusive, um problema no ciclo hidrológico de Marte. Então, toda a água que tinha uma renovação com chuva, tal como a gente conhece na Terra, chuva, evaporação e a manutenção desse ciclo hidrológico que acontece aqui na Terra e que acontecia em Marte começou a ser prejudicado devido à grande ejeção de dióxido de carbono e de enxofre. Então, as rochas começaram a ter uma acidificação e a água começou a evaporar em maior quantidade do que ela voltava precipitada em chuva. Então, basicamente, a gente começou a ter um planeta com a decadência de ciclo hidrológico nesse período hesperiano, junto com a acidificação das rochas de Marte. E por conta de todos esses problemas globais que os vulcões começaram a fazer no planeta Marte, a gente entrou no período que a gente chama de amazoniano, quando a gente não tem praticamente água nenhuma na superfície do planeta Marte, e devido a essa acidificação e falta de atmosfera, que a gente conhece como uma atmosfera com oxigênio, hidrogênio, e tendo uma atmosfera
majoritariamente composta por dióxido de carbono, o planeta Marte começou a perder os gases protetores para manter um planeta um planeta com condições de habitabilidade. E aí é nessas condições que a gente entra no que a gente chama de período amazoniano. Hoje, a gente encontra o planeta tal como ele passou a ser visto há 3 bilhões de anos atrás. E aí, há 3 bilhões de anos atrás, começou essa derrocada do planeta Marte, que a gente vê hoje, em que o solo acaba tendo uma grande incidência de radiação, porque a atmosfera do planeta Marte acaba sendo ejetada, porque o planeta não consegue segurar os gases da atmosfera, então tem uma atmosfera muito rarefeita, e por conta dessa atmosfera muito rarefeita, tem incidência gigantesca de radiação UV, radiação gama, raios cósmicos, e toda essa radiação faz com que o solo de Marte produza uma oxidação, e aí a gente tem grandes óxidos de ferros, que foi explicado pelo artigo, caso vocês tenham curiosidade, que eu mostrei para vocês, esse aqui do Waterloo e seus colaboradores em 2008, ele relata toda essa modificação da superfície marciana e a radiação, como é que ela contribui para o Marte se encontrar como um planeta desértico e nas condições que a gente encontra hoje. Então, aqui basicamente são alguns artigos para quem quiser saber sobre como é que era esse período pré-noquiano, quando os primeiros solos argilosos ainda estavam sendo formados, a Marte ainda era uma enorme barreira de magma. Então, tem esses artigos do Scott e King, 1984, Tanaka, 1986, caso vocês queiram saber sobre o período pré-noquiano. Toda essa história que eu comentei rapidamente para vocês. Do período noquiano, tem os Squires e o Casting, 1994, ele fala sobre os aquíferos hidrotermais, quando é que as primeiras formações de fluxos de água, regiões de oceanos poderiam estar sendo formadas nesse período noquiano, e como é que os gases formadores de atmosfera marciana poderiam estar sendo propícios para o planeta não entrar em um período de congelamento, períodos glaciais, como a gente já viu que aconteceu aqui na Terra. Então, o Halevi e seus colaboradores, em 2007, esse artigo fala como é que Marte já poderia, nesse período noquiano, ter algumas formações de gases de efeito estufa, não para fazer com que ele entre em um período de alta temperatura como vemos Vênus, mas um período de efeito estufa para ambientalizar Marte, como a gente encontra o planeta Terra nos dias de hoje. Tem uma formação global com uma temperatura amena para a vida se formar. Então, nesse artigo, para quem quiser, vai encontrar essas informações. E para as outras informações, como o período esperiano, de grande vulcanismo, vocês podem ver o Bribring e seus colaboradores, em 2005, ele fala sobre esse período de transição de pH neutro para uma formação ácida das rochas. O Scholes e seus colaboradores, em 2017, fala sobre essa atividade vulcânica, para quem gosta de estudar vulcanismo, tem essas questões bem apresentadas pelos Scholes e seus colaboradores nesse artigo de 2017. E o período amazoniano, que foi o último que eu mencionei para vocês, que hoje Marte continua vivenciando, tem o Carr e o Reed, 2010, fala sobre como é que houve esse período progressivo de um planeta que tinha condições de abrigar vida e passou a ser esse planeta desértico que nós vemos nos dias de hoje. Então, passando para outra parte da palestra de hoje, eu queria falar sobre como é que a gente faz todas essas informações detalhadas e como é que a gente entende a evolução do período geológico, da história geológica marciana. E aí, basicamente, a gente pode falar que essas são as principais formas da gente buscar essas informações
são in situ e ex situ. O que seria isso? In situ seria ir direto ao planeta, e aí a gente faz com as sondas e rovers, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E ex situ seriam fora do planeta, a gente tem os telescópios, que são colocados em órbitas, observando a atmosfera, coletando informações da superfície marciana, e também com amostras geológicas que chegam até a gente, que são os meteoritos marcianos, que é o que eu trabalho fundamentalmente, e os meus alunos de iniciação científica e de mestrado vêm trabalhando com meteoritos marcianos. Então, quais são os equipamentos que já foram enviados para Marte? São todos esses aqui que chegaram com sucesso. Tem outras instrumentações científicas que foram enviadas para Marte, mas que não chegaram a ter sucesso para orbitar ou para tocar o solo marciano. Mas essas são todas as missões russas, americanas, chinesas, que conseguiram chegar com sucesso para orbitar, ou centralizados são as missões que já chegaram a tocar o solo marciano e fazem as análises minerais ou de atmosfera marciana dentro do planeta. Sonda Viking, a Soyuz, a Opportunity, Spirit e a Curiosity. Essa última, a Curiosity, é a sonda que eu tenho trabalhado em colaboração com a NASA. Então, a Curiosity, que é conhecida por esse nome, Curiosity, mas o nome dela é Mars Science Laboratory, né, a MSL, e ela foi enviada para Marte no dia 26 de novembro, saiu do Cabo Canaveral e foi enviada para Marte, chegando em Marte no dia 6 de agosto de 2012. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é basicamente como é que esse equipamento ele adentrou na superfície marciana, abriu o seu paraquedas para minimizar o impacto quando chegasse na superfície marciana, e é uma figura ilustrativa de como aconteceu a chegada e o pouso da Curiosity lá em Marte. Ela foi enviada para a cratera Gale, que é uma cratera que é interessante astrobiologicamente e astrogeologicamente, por conta de ser uma cratera que tem um ambiente chamado ambiente sedimentar. O que seria um ambiente sedimentar? É um ambiente que tem rochas que passaram por intemperismo ambiental, ou seja, mudanças ambientais fizeram que a rocha se transformasse ou por conta de um ambiente que tinha água, ou que a água interagiu por conta de chuva, mudanças climáticas. Então, é uma cratera que acredita-se que ou existia um lago, ou um rio, algum ambiente aquoso naquela região, ou era uma enorme cratera em que, com a chuva, poderia fazer com que as rochas na superfície fossem alteradas e propiciando, inclusive, um ambiente para a vida existir nessa região. Então, por isso, a Curiosity foi enviada para a cratera Gale, que tem mais ou menos um diâmetro de 150 quilômetros para ser varrida e estudada. Então, essa aqui é a Curiosity, que tirou uma selfie, é uma selfie verdadeira. Obviamente, a imagem que ela tira de si mesma é uma imagem com filtro em preto e branco, então você pega várias imagens, compilações de imagens, colocando os devidos filtros, a gente consegue ter essa coloração da imagem da Curiosity, mas essa é a sonda Curiosity, tirando uma imagem dela mesmo para, inclusive, mostrar que ela estava em funcionamento. E o que a gente tem na sonda Curiosity? A gente tem todos esses equipamentos, eu mexo com essa ChemMin, que é uma câmera de análise mineralógica, então eu consigo obter informações de quais tipos de minerais estão sendo encontrados na superfície marciana. Existem outros equipamentos, ChemCam, análise de XPS, tem vários equipamentos para analisar a superfície marciana com a Curiosity. E esse aqui é um dos dados que foi colhido por mim
durante os meus trabalhos do doutorado. A primeira imagem que vocês veem aqui, o meu cursor na parte esquerda, é a parte denominada Confidence Hill, e aí é uma imagem que foi tirada de longe. Esse quadrado, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas esse quadrado é um zoom do local onde foi tirada a análise mineralógica e a análise de composição química. E aí esse zoom está na imagem ao lado. E aí a bolinha vermelha que vocês talvez enxerguem muito pequenininho, ou talvez vocês não consigam enxergar, está ampliada aqui, que é o que a gente tirou um dos pontos, e lá a gente encontrou olivina, piroxênio e hematita, que entre esses minerais, daqui a pouco vocês vão ver, tem grande valor científico para a astrobiologia, o estudo de vida fora da Terra, porque são minerais que têm interação com água, e a água é o que a gente chama de o líquido da vida, né? Tudo que é organismo vivo depende da água, então é uma das coisas que a gente acaba sempre procurando como uma dos interesses em pesquisas como essas. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês é um exemplo de como os dados foram obtidos pela Curiosity, com quem trabalha com a sonda Curiosity. E o trajeto, pontilhado em amarelo, é o trajeto que a Curiosity fez um dos trajetos que a Curiosity fez dentro da cratera Gale. Então ela saiu da Shoemaker, desse ponto avermelhado, e foi fazendo esse percurso até chegar aqui nesse ponto final dela, que depois ela também fez outras trajetórias, e fazendo várias análises durante os seus períodos. Então, isso é o que a gente faz in situ, né, lá no planeta. Fora do planeta, a gente tem duas possibilidades. Uma delas é analisar meteoritos marcianos. Então, os meteoritos marcianos têm diversas classes de meteoritos, que podem ser os SN6, são xergotitos, naquilitos e chacinitos, e há um tempo atrás encontrou-se um meteorito que não se adequava a nenhuma dessas três características, nem ao S, nem ao N e nem ao C, que é o meteorito ALH 84001, o Allan Hills 84001. A composição mineralógica dela e a composição química era completamente diferente dos três outros meteoritos, então ele teve que ser alocado em uma nova classe de meteorito marciano. Inclusive, esse ALH 84001 é um meteorito muito controverso por ter sido mencionada a possibilidade de ter encontrado micro-organismos marcianos nesse meteorito ALH 84001, mas ainda é muito controverso. Para quem quiser, eu posso explicar a pesquisa de bactéria marciana que teria sido encontrada nesse meteorito ALH 84001 e por que é controverso e não é um dado que foi aceito, já aceito como encontrada vida marciana através desse meteorito marciano. Embora o presidente da época, o Bill Clinton, quando viu esse artigo e a comitiva científica do Bill Clinton falou que tinha sido encontrada a primeira forma de vida fora da Terra em Marte, depois de ter sido analisado esse meteorito ALH 84001, ele foi até as redes nacionais e fez um pronunciamento falando que havia sido encontrado a primeira forma de vida fora da Terra. Depois eu posso contar isso um pouco mais de detalhes para vocês. O que eu tenho trabalhado são os meteoritos basálticos, os meteoritos xergotitos. Um dos meteoritos está, inclusive, aqui o nome, que é o Zagami. Os outros dois são meteoritos, o NWA 6963, eu acho que eu tenho as fotos deles aqui. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E eu posso mostrar aqui. Então, esses três aqui são os meteoritos marcianos que eu trabalho. O Zagami, que está lá naquela tabela anterior, é esse meteorito aqui. Esse é um fragmento do meteorito, né? A gente cortou uma parte do meteorito. O NWA 6963 é um dos meteoritos que também chamam bastante atenção. Eu mostrarei daqui a pouco para vocês o porquê. E o meteorito 7397 também é um meteorito marciano, só que ele não é um xergotito. Ele é um lersolítico
não é um meteorito basáltico, ele é um xergotito, mas ele não é basáltico, ele é um lersolítico. E essas características depois eu posso explicar a diferenciação entre elas. Como é que a gente sabe que é um meteorito marciano e como é que eles chegam até a gente? Bem, primeiro, como é que eles chegam até a gente? Basicamente, a ideia é que essas rochas extraterrestres, marcianas, seriam arrancadas devido a algum impacto causado ou por um asteroide, cometa, meteoroide, no planeta de origem. Então, nessa configuração aqui em verde, planeta de origem, sofreria um impacto de um corpo extraterrestre violento, de tal forma que a superfície seria arrancada e conseguiria vencer a força da gravidade do planeta Marte. Depois disso, ele viajaria pelo espaço e poderia, ou não, no nosso caso, necessitaria dessas rochas que estariam viajando entre o planeta Marte e o planeta Terra, ter uma trajetória que colidisse com a trajetória do nosso planeta Terra. Então, esses meteoritos, depois de terem sido arrancados, porventura podem ter uma trajetória que colidam com o nosso planeta Terra. Então, é assim que eles chegariam no nosso planeta. Seriam ejetados devido a algum impacto e, devido à trajetória ser coincidente com o nosso planeta, cairiam no nosso planeta Terra. Agora, como é que a gente sabe que esses meteoritos são meteoritos marcianos? Bem, como eu já disse para vocês, tem as sondas como a Curiosity, a Opportunity, a Vikings, que já coletaram informações tanto do solo marciano como também da atmosfera marciana. Então, basicamente, a gente já sabe qual é a química do planeta Marte. Se a gente compara a química do planeta Marte com a química dessas rochas, a gente pode ter um teste de digital, vamos dizer assim, de informando, a gente tem uma confiabilidade de 90%, 95% de que essas rochas podem realmente ser rochas marcianas. A gente só vai ter a confiabilidade de acurácia de praticamente 100%, fazendo um teste de DNA, quando a gente tiver a possibilidade de fazer a coleta de material rochoso de Marte, trazer para a Terra e fazer a comparação pedra com pedra, melhor, rocha com rocha, né? A rocha marciana com o meteorito marciano, e ver que a composição química é exatamente idêntica. Semelhante ao que foi feito com as missões Apollo, que retiraram rocha lunar e compararam com meteoritos lunares. E hoje a gente tem a certificação que os meteoritos são realmente da Lua. E o que a gente procura nesses meteoritos? Informação de minerais que possam trazer detalhes sobre existência ou não de água e a viabilidade dessa água propiciar a vida ter existido ou existir lá em Marte. Então a gente procura, por último, sinais de fóssil ou vida lá em Marte. Não é o primeiro ponto que a gente faz. E por que a gente vê os minerais? A gente procura o que a gente chama de biominerais. Caso vocês queiram saber sobre algumas informações de biominerais, tem aqui Gooding e seus colaboradores, em 1988, eles escrevem como é que os carbonatos de cálcio podem contribuir para essa busca de ambiente de água, ambiente de vida lá em Marte. O carbonato de cálcio, eu destaquei aqui, a fórmula química dele é cálcio, carbono e oxigênio, CaCO3. E é um produto final de diversas reações químicas. E entre elas, vocês podem ver aqui destacado a água. Então, para um carbonato de cálcio ser formado, uma calcita ou uma aragonita, é necessário que tenha, em algum momento, a água nos seus processos iniciais ou intermediários. Sem a água, o carbonato de cálcio ele não é formado. Então, ele só é formado quando tem um processo de água envolvendo. E aí, isso seria um processo que a gente chama de geoquímico. Tem um processo também, que é um outro processo que a gente chama de biogeoquímico, quando um organismo vivo morre e esse organismo se fossiliza. E a fossilização de organismo vivo, ele se fossiliza em carbonato de cálcio também, que aí seriam formações de
calcita e aragonita. E aí, novamente, a gente pode ter uma formação de fossilização biogeoquímica ou um processo geoquímico que envolva água. Em ambos os casos, são interessantes na busca de ambientes propícios para a vida existir. E aí, esses ambientes, a gente procura ambientes semelhantes porque tem ambientes interessantes para a vida existir, seriam ambientes para condições habitáveis, em que fontes hidrotermais poderiam ainda estar existindo, esses ambientes que a cratera Gale, que é estudada pela Curiosity, busca saber se esse ambiente sedimentar é um ambiente que a água existia ali em grande totalidade, então poderia ser um ambiente ainda propício para a vida existir abaixo da sua superfície. Para quem quiser, tem esse artigo do Jones e McCubbin, 2015, fala sobre essas condições de fontes hidrotermais e ambiente habitável e propício para a vida existir. E outras questões de minerais que são importantes para a vida, ou para se buscar condições para habitabilidade, são as olivinas, que é um mineral que se encontra em grande quantidade, facilmente, entre aspas, encontrado na superfície da Terra, em Marte também. Então, tem alguns artigos que eu coloquei aqui, da Hellman e seus colaboradores em 2010, fala sobre esses processos de olivina sendo encontrada lá em Marte, e como é que essa olivina é importante para o ambiente de astrobiologia e astrogeologia. O processo de transformação da olivina para uma serpentina envolve a água, que aí eu coloquei a reação aqui. A olivina mais um piroxênio mais a água forma a serpentina. Esse processo de modificação de um mineral para o outro é o que a gente chama de processo de serpentinização. E esse processo de serpentinização já foi detectado em Marte. Essas estrelinhas, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas essas estrelinhas aqui são locais onde já foi encontrado a serpentina devido a um processo de serpentinização. E aí seria talvez uma sugestão de ter havido, ou ainda haver, um processo que a gente chama de modificação por fluxo hidrotermal, ou seja, algum ambiente aquoso atuando naquela região, fazendo com que as olivinas e os piroxênios sejam transformados para a serpentina. E para quem quiser uma linguagem mais acessível, que não é especialista na área, tem um texto de divulgação científica que foi escrito pela minha aluna de iniciação científica há um tempo atrás, a Maria Beatriz, e saiu nessa revista Astronova, e que fala sobre o significado astrobiológico das olivinas em meteoritos e ambientes marcianos. Então, ela vai contar como é que se dá todo o tipo de análise nos meteoritos, como é que é feita a correlação com os ambientes marcianos, e como é que se dá esse processo químico e geológico das olivinas até a serpentina, e como é que isso é interessante para a astrobiologia. Bem, para estar finalizando, eu gostaria de estar trazendo duas últimas coisas. Uma é essa estrutura que eu analisei no meu mestrado e estou analisando no meu doutorado, e com certeza ainda vou levar um tempo tentando entender o que seria essa estrutura no meteorito marciano. Esse meteorito é o 6963, foi analisado, essa imagem é uma imagem de microtomografia de raio-x, obtida pela COP, através da instrumentação na COP da UFRJ, e essa microtomografia de raio-x, ela não destrói o meteorito, ela pega, semelhante à tomografia que a gente faz quando a gente engole alguma coisa, tem algum problema interno do nosso corpo, então a gente pega a tomografia, a gente tira uma análise interna do nosso corpo, a gente está pegando um meteorito e tirando toda a análise do que estaria dentro do meteorito. Então a gente encontrou essa estrutura diferenciada no meteorito marciano. E aí, aqui é uma outra viabilidade de composição da tomografia que mostra que ele é completamente diferente do material do meteorito.
ele tem uma densidade diferente da matriz da rocha do meteorito marciano. E para poder fazer algumas análises iniciais, a gente fez a análise de fluorescência de raio-x, que é para saber o elemento químico que a gente pode encontrar nessas estruturas, e a gente encontrou fósforo, encontrou cálcio, encontrou ítrio, e encontrou alguns outros elementos, mas o que chama a atenção é o cálcio se encontrar nessa estrutura aqui que a gente está falando que é diferenciada do meteorito marciano. E o cálcio, lembrando que é uma estrutura que pode estar relacionada a carbonato de cálcio, a algumas estruturas de fossilização, mas não necessariamente fóssil, mas a própria calcita e aragonita está envolvida com um ambiente de água, ou um ambiente hidrotermal. E isso poderia trazer algumas respostas sobre como é que era o passado geológico de Marte. Outras questões, e aí já para finalizar, são as buscas por evidências e entendimento de sinais de metano em Marte e da água existir na superfície ou abaixo da superfície do planeta Marte. Então, o metano, até o momento, embora exista em grande quantidade no planeta Marte, foi encontrado um sinal que foi detectado sem uma possível explicação inorgânica, a princípio, foi uma quantidade de partes por bilhão. É uma pequena parte para quem é mais por dentro da área científica, é muito pequena essa quantidade de metano encontrado. Mas não é explicado por nenhum modelo geoquímico do planeta Marte. As hipóteses até o momento aceitas e colocadas é que esse metano poderia ser algum processo vulcânico, algum processo interno dos vulcões ainda mostrando sinais de atividades recentes, mas dentre todas a mais descartada, porque, como eu falei, as composições desse metano, analisando os isótopos desse metano, é bem diferente dos isótopos de metanos inorgânicos, vamos dizer assim, compostos por processos inorgânicos. As outras possibilidades seriam através de geoquímicos envolvendo o processo de serpentinização. Existe a especulação de, e aí eu chamo a atenção, especulação, a palavra, que poderia ser cianobactérias que estão vivendo abaixo da superfície marciana e metabolizando nutrientes abaixo dessa superfície marciana e ejetando metano para fora. E aí a gente estaria detectando esse sinal de metano dessas cianobactérias ou bactérias vivendo lá abaixo da superfície marciana. E teria a possibilidade de ser um completo erro de detecção dos nossos aparelhos. De repente está passando, e pode até, depois a gente está terminando de fazer uma conversa com o Otto, a possibilidade de ter um falso positivo, cometas, asteroides, qualquer coisa do tipo, principalmente os cometas, estarem passando na superfície marciana e ejetando da sua cauda materiais que poderiam ter sido detectados erroneamente pelos nossos instrumentos científicos, como se fosse proveniente de algum organismo vivo emitindo lá do planeta Marte. E aí, os sinais de água, que está sendo muito discutido até hoje, são os sinais de salmoura, muito detectados já pela sonda Vikings. E aí tem o artigo do Reno, que é um brasileiro que trabalha na Universidade de Michigan, e seus colaboradores escreveram sobre esses sinais de salmoura no artigo em 2019, quando a sonda Vikings desceu no solo marciano, e a imagem da sonda Vikings é essa à sua esquerda, está cheia de bolotinha aqui. Essas bolotinhas seriam a condensação da água num dos pés da sonda Vikings. No Sol 8 tem uma quantidade pequena e cada vez que vai passando, a quantidade de aglomeração dessas bolotinhas vai aumentando. Então seria uma produção de água já naquele ambiente marciano. Essa outra foto aqui à direita, tá aqui Sol 20 e Sol 24, foi tirada da sonda Opportunity.
que, por conta de uma quebra das suas rodas, a roda traseira, ela acabou ficando presa em um local de Marte e tentando sair desse local onde ela estava aprisionada, acabou escavando e, sem querer, encontrou esse esbranquiçado. E, ao analisar esse esbranquiçado, viu que é gipsita, e é um material geológico que só se forma a partir de um ambiente que, no passado, deveria ter água. Então, é mais um ponto interessante para falar sobre estudo e busca por vida em Marte, ou um ambiente que seria adequado para a vida existir em Marte. Bem, eu vou encerrar aqui, eu não sei quanto tempo eu tinha, mas espero que eu não tenha passado muito do tempo. Agradecer novamente ao professor Otto Winter, a Júlia por ter entrado em contato, a todo mundo do grupo de Dinâmica Orbital da Unesp, e a Unesp pela oportunidade de trazer essa palestra no dia de hoje. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno. Acho que foi bastante interessante e motivadora, né? A gente, na realidade, a gente tem uma atuação e esse tipo de tema vem complementar coisas que a gente desenvolve aqui, mas que a gente não trabalha, né, com esse enfoque. Então, acho que abre realmente a diversas questões curiosas e interessantes que a gente pode discutir aí. Deixa eu verificar aqui. Ninguém mandou nada aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta agora? Ernesto? Pode começar então, Ernesto, por favor. Boa tarde, pessoal. Bruno, boa apresentação, bem esclarecedora. Como o Walter acabou de falar, a gente não tem muita oportunidade de ver essas outras áreas, né? E você explicou muito bacana como a coisa funciona ali. Eu fiquei curioso aí a respeito da definição dos períodos geológicos de Marte. Aqueles períodos aqui na Terra é mais fácil, né? Você tem as rochas, você consegue fazer as datações e consegue estabelecer bem esses períodos. Em Marte isso não é possível, né? A gente tem essas rochas advindas de Marte, mas como é que consegue estabelecer uns períodos tão bem feitos como você mostrou ali para gente? Beleza. Vou colocar lá de volta. Então, tanto em Marte quanto na Terra e na Lua, a gente utiliza bastante, e até mesmo em asteroides, como o Vesta, acho que eu passei aqui. Uma das... Passei? Deixa eu voltar do início. Uma das questões que a gente trabalha para fazer datação é crateras. A gente utiliza a análise de crateras e faz a comparação de crateras da Lua com a análise das crateras que a gente tem na Terra, as crateras que tem em Marte e, por exemplo, as crateras que tem no Vesta. Então, a gente segue parâmetros das crateras da Lua para fazer a datação do planeta. A outra questão é essas sondas que foram enviadas para lá, como a sonda Vikings, a Soyuz e a Opportunity, Spirit, elas também analisam a composição do próprio solo, da superfície marciana. Então, fazendo a combinação das crateras do planeta com a análise da composição química do solo marciano, você consegue estabelecer com uma certa precisão os períodos geológicos do planeta. Os outros corpos, como por exemplo o Vesta, que é um asteroide, talvez até o professor Witter conheça bem sobre o asteroide Vesta, também é feito basicamente assim. Você olha a questão das crateras que são encontradas no asteroide Vesta, tem duas crateras principais, a Reisiliana, tem uma aluna minha que tem dois alunos meus que estão trabalhando com o Vesta, que estão participando aqui desse seminário, a Bruna Maiato e o Kaique, eles estão trabalhando com
meteorito e analisando o asteroide Vesta. Então, eles fizeram essa pesquisa e viram que tem 2 crateras que são crateras de grande impacto e servem para fazer datação. Então, basicamente, semelhante ao Vesta, semelhante a Marte, a gente faz análise por crateras de impacto e o Vesta, embora a gente não tenha pousado nenhuma sonda no Vesta, a gente consegue fazer análise química através de interferometria e espectro de composição química do asteroide. E aí tudo isso concatena para analisar e fazer uma precisão razoável de era geológica de um asteroide, de um planeta e de uma lua. Eu não sei se eu fui claro. Acho que eu entendi, sim. Para mim, acho que ficou razoavelmente claro. Através da análise das crateras, vocês inferem essas eras geológicas. Isso, né? Isso. É olhando cratera e composição química da superfície do planeta. Que aí você vê como é que vai se diferenciando o solo com o passar do tempo. Então, toda essa combinação a gente consegue determinar mais ou menos a diferença de era geológica. Eu posso fazer uma pergunta também a respeito do norte de Marte, lá, aquela parte lisa? Sim. Poderia aquilo ser um oceano ou não? Existe alguma teoria a respeito disso? Essa é uma das hipóteses que tem, quando eu falei lá no início da apresentação, que tem uma dicotomia crustal, que no norte você tem uma parte mais lisa, no sul você tem uma parte mais craterada, com muitos vulcões, a altura é maior no planeta Marte no sul. Uma das hipóteses é que essa parte lisa se daria por conta de, no passado de Marte, lá na antiguidade, seria uma região com oceano. Então, os grandes impactos devido a impacto de asteroides, meteoritos nessa região, não seria com uma grande visibilidade, porque diminuiria a carga de colisão planetária. E aí a água meio que absorveria essa colisão, então no chão dos mares a gente não teria isso. Além do mais, o próprio mar faria o intemperismo da cratera de impacto lá no solo e a gente não teria essa visibilidade. Então essas são algumas explicações que o pessoal traz como hipótese. Porém, existe uma outra ideia que é concorrente a essa ideia de ser um ambiente oceânico lá em Marte, que seria a ideia de que, tal como a Terra passou por um período de Big Splash, que seria um corpo planetário quase do mesmo tamanho do planeta, colidiu com ele, Marte também teria passado por esse Big Splash, teria um período de formação planetária. Tem algumas pessoas que fazem simulações de computação que algum corpo um pouco menor do que Marte teria colidido com a parte norte do planeta e aí teria arrancado toda a parte craterada de cima do planeta e a parte seria mais lisa e mais jovem do que a parte sul. Então, são 2 hipóteses que o pessoal trabalha. Uma de ser um oceano, porque é mais liso, então diminuiria essa quantidade de crateras na parte superior, ou a outra que algum grande impacto teria arrancado a parte mais antiga e craterada, e aí todo o magma subiria e preencheria aquela parte, colocando uma parte mais lisa do que a parte de baixo. Ok. Obrigado, hein, Bruno? Valeu. Nada. Mais uma vez, parabéns aí pela apresentação. O Abrilson tem uma questão aqui. Você não quer fazer pessoalmente, Abrilson? Quer que eu leia? Eu vou ler aqui, então. Que profundidade é obtida pelo instrumento da sonda Curiosity em solo marciano? E qual o seu período de atividade por lá? Então, a Curiosity, tal como a maioria das sondas, a profundidade para obter informação é de no máximo 10 centímetros.
Então, é bem superficial as análises que são feitas. Então, com alguns instrumentos de queima da rocha, você consegue chegar talvez 15, 20 centímetros, mas em média não passa de 30 centímetros da superfície marciana. Então é bem superficial as análises que são feitas por esses rovers até o momento. Está sendo enviada agora em julho, e aí eu tive uma conversa com o professor Ivair Gontijo, da NASA, que é brasileiro, que está para ser enviada a Mars 2020. Se tudo ocorrer certo, janela de lançamento, tempo permitir, todas aquelas coisas que nós cientistas precisamos fazer para que a concatenação de fatores ocorram para que uma missão dessa possa ser enviada, em julho, final de julho até agosto, seria enviada a Mars 2020 e essa teria uma profundidade um pouco maior, talvez de alguns metros, para analisar a superfície marciana. Mas ainda assim, é algo bem superficial se a gente for pensar quantos quilômetros existem de superfície do planeta. O tempo de vida da Curiosity é meio que especulativo. Pode ser em torno de mais alguns anos, talvez mais 2 anos, como pode ser mais algumas dezenas de anos, mais 10 anos, talvez. A Opportunity, por exemplo, estimava-se que ela ia durar 2, 3 anos e acabou que ela conseguiu viver durante muitos anos, durante mais de 10 anos. Então, tem uma estimativa, mas pode ser que a bateria solar, todas essas condições, o painel solar possa ser limpo, porque elas vivem com uma carga de energia solar, tem as placas solares que reenergizam ela, né? Então, o planeta Marte pode fazer com que elas vivam mais ou vivam menos. Para lembrar para as pessoas que não conhecem, o planeta Marte tem as enormes tempestades de areia. Então, uma missão que você envia para lá para durar, às vezes, 5 anos, pode durar alguns dias, porque vem uma tempestade de areia e soterra os painéis solares do robozinho que foi enviado para lá, e aí ela não vai captar mais energia solar e não vai conseguir ter uma recarga das suas energias e acaba morrendo mais cedo. Ok. A Bruna Maiato informou aqui que as caracteres diversas citadas são Veneneia e Ria Silvia. Tá? Isso. É minha aluna de pós-graduação. Legal. E aí o Rafael Ribeiro tem uma pergunta. Você quer fazer, Rafael? Quero sim, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela palestra, Bruno, muito interessante, parabéns. E eu queria te fazer uma pergunta. É claro que a formação de Marte, né, sempre foi uma dificuldade para os modelos de formação planetária, né, porque, a princípio, né, todo o sistema solar terrestre deveria ser seco, sem nenhuma quantidade de água. E a Marte, ele tem uma massa menor do que a Terra, né, e aí o que acontece é de onde é que veio essa água que hoje a gente tem encontrado na Terra e que provavelmente teve em Marte antes de ele ficar totalmente seco, né? E uma das hipóteses é de que a formação de Júpiter, né, o crescimento de Júpiter trouxe um material de água para cá. Só que a minha pergunta é a seguinte, para explicar a massa de Marte, que é pequeno, as teorias recentes de formação planetária, como Grand Tech ou outras teorias, diz que de alguma forma o material que estava ali ao redor de Marte, ele foi truncado, ou seja, você não tinha massa suficiente para que os planetesimais cresceram e se formou um corpo do tamanho de Marte adequado, né, ou maior do que Marte. Se isso aconteceu, de onde é que veio a água de Marte, afinal de contas? Porque se a água veio, por exemplo, do crescimento de Júpiter, trouxe material para cá, e, ao mesmo tempo, você precisa que esse material seja esvaziado por algum mecanismo dinâmico ou mecanismo ali da região de Marte. A pergunta é, de onde surgiu essa água mesmo de Marte, né? Já que tudo deveria ser seco aqui e, de repente, a gente tem a Terra com bastante água e Marte no passado provavelmente teve. Tem alguma ideia, alguma
alguma noção de como conciliar essas duas ideias? Se isso foi claro. Se foi claro, eu posso perguntar de novo. Não, foi claríssimo e extremamente difícil a pergunta. Acho que nem em relação ao nosso próprio planeta a gente tem uma ideia já certa de como é que a nossa água se formou no nosso planeta. Salvo engano, inclusive, eu até peço para o Otto me corrigir se eu estiver errado. Acho que o seu grupo faz trabalhos relacionados a isso também, não é, Otto? Sim, sim. Na realidade, essa pergunta do Rafael, ela é pertinente, mas existem aí algumas possibilidades, né? O modelo mais antigo que se tinha da origem da água da Terra é que viria de cometas, né? Então, se a gente pensar, ser bem simplista, sem pensar algo muito sofisticado, os cometas continuam vindo até hoje, né? Então, quer dizer, no passado, acredita-se que era um fluxo maior, então poderia a água de cometa. Precisaria fazer as simulações e verificar se a quantidade seria compatível, né? E mesmo esses mecanismos ainda de Júpiter, né, que limpa a região e tal, assim como, na realidade, eu acho que ele faz um mixing, né? Ele remove material e traz material, de modo que o material que está além de Júpiter, que seria um material mais aquoso, né? O material além do raio que você pode ter água. E então eu acho que ele colocaria, mesmo você tendo pouco material, você poderia ter uma fração de água, porque a parte de água, na realidade, né, a gente fala água da Terra, a água que tem na Terra, em relação à sua massa, é uma fração ínfima, né? É muito pequena. É uma grande área na superfície, mas em termos de volume da massa na água em relação à massa da Terra é ínfima. Então, eu acho que pequenos balanços ali de Júpiter seria suficiente para jogar um pouco de material para cá, que poderia produzir isso. Mas, sem dúvida, isso precisaria ser estudado e simulado. A gente já fez alguns estudos assim, mas em uns cenários específicos. Teria que ver agora com esses novos cenários que surgiram. O trabalho que a gente fez já tem, acho que, uns 5 anos ou mais. Então, com esses novos cenários, precisaria ser refeito isso. E até um estudo interessante a ser feito. Sim, e existe até uma... Eu lembro que quando fui palestrar junto com você, com o Mattioli, lá em Santos, o Mattioli ainda é um defensor ferrenho de que a astronomia não contribui em nada para a formação de água no nosso planeta. Eu lembro que quando eu fui dar uma palestra, ele falou, não, mas o planeta Terra não necessita de cometa, de asteroide, de nada, trazer água de fundo de fora. O próprio planeta já pode fazer a própria água formar no seu período de formação, ou seja, a ideia de formação endógena da água, né? Eu não sei como é que andam. Enfim, eu sou meio que pouco parcial. Eu ainda acredito que a grande parte, pode ser não toda, mas a grande parte da água deveria vir de fora, de forma exógena. Eu não sei se o planeta em si teria a capacidade de formar essa quantidade de água, embora, como você falou, seja ínfima em relação a toda a parte terrestre. Acreditar que o planeta em si sozinho teria uma capacidade de formação endógena, a partir de hipóteses de gás primordial capturado, absorção de água através de grãos do disco de acreção na hora da época da formação do próprio planeta. Não sei se isso é realmente mais válido de pensar que é somente isso. Eu, inclusive, até acredito que possa ter sido isso mais concatenado com uma viabilidade de fonte exógena, talvez maior exógena do que endógena. No estudo que a gente fez alguns anos atrás, a gente levou em conta a água endógena, né, do disco primordial, teria uma parcela, mas não é suficiente, ela seria menos de 10% do que a gente necessita. Então, ela teria uma pequena contribuição, realmente pequena. Então, isso levando a teoria, né, que a gente tem dos discos primordiais de formação do sistema solar. Então, eu acho que nesse aspecto não. E lembrando que, desculpa, só finalizar, Marte, lembrando que Marte é bem menor do que a Terra, então você, para atrair, colocar material
aquoso em Marte seria relativamente mais fácil, tanto como também mais fácil de perder, porque ele não tem força gravitacional para manter. Uhum. Sim, sim. Entendi. Só mais uma pergunta, por favor, professor, se me Então, permite. Mais uma rapidinho. Já tem algum tempo de escala de quando realmente Marte ficou seco? Já tem alguma ideia de quanto tempo isso durou desde a formação dele? seco completamente, Marte não é. A gente já conseguiu comprovar, a gente, digo não eu, né, mas quem trabalha com as pesquisas, tal como eu, para analisar o planeta Marte, se ainda existe água, se existiu, já viu, saiu até um artigo, caso vocês queiram, posso mandar para a Juliana, para o professor Otto, e depois vocês pegarem com eles, ou caso vocês queiram, vocês entrem em contato comigo por e-mail, eu repasso para vocês. Saiu, se eu não me engano, se foi ano passado, ano retrasado, mas há pouco tempo. Um artigo na Nature Geoscience, mostrando que Marte, na superfície, tem ainda formação de água na superfície em períodos sazonais. Devido ao verão de Marte ter uma temperatura de menos 20 até 15 graus Celsius, e Marte ter uma grande concentração de percloreto, de sais de percloreto, aí o que eu quero dizer com isso? Lembrando que se você tem... Pega lá na sua cozinha, para aqueles que fazem miojo, que vão fazer comida na cozinha, se você colocar o sal antes do miojo ou antes do macarrão, ele vai demorar muito mais tempo para ser feito, porque esse sal vai ter partículas de cloreto de sódio que vão contribuir para demorar fazer a ebulição da água e demorar para fazer com que o seu alimento seja preparado. Da mesma forma que o contrário também acontece. Você pode diminuir o ponto de fusão e ebulição com esse sal. E aí, essa quantidade de percloreto de sal que você encontra lá em Marte faz com que o ponto de fusão da água seja diferenciado. Então, em períodos sazonais, no verão marciano, você consegue encontrar água no estado líquido na superfície de Marte, em algumas regiões, mas é período sazonal. A água é o que a gente chama de água muito salgada, não é uma água propícia para nós, como a gente conhece aqui, e também ela tem percloreto, então é um composto químico prejudicial para a vida, tal como nós a conhecemos aqui. Porém, essa descoberta, essa detecção, nos traz a possibilidade de encontrar água abaixo da superfície marciana, né, os famosos aquíferos. Então, assim, Marte não está totalmente descartado de que é um planeta deserto em relação à água. Existem os períodos sazonais na superfície, a gente está buscando para saber se existe água abaixo da superfície, inclusive tem uma detecção que foi feita há um tempo atrás, que saiu também na Nature, falando que tinha sido detectada um bolsão de água abaixo da superfície marciana. O problema desse bolsão ter sido detectado foi por uma técnica de rádio, de interferômetro. E aí você não tem uma detecção de imagem realmente do que está acontecendo. A radiointerferência que foi feita fala que era um material brilhante com uma analogia próxima ao que seria da cintilação da água. Então você não tem total certeza que seria água lá embaixo. Você tem uma precisão boa para dizer que talvez seria água lá embaixo. Mas o período de inexistência de oceano, mares lá em Marte, é datado de 3 bilhões de anos atrás. Ok. Agora temos mais Obrigado, Rafael. Agora temos mais uma pergunta da Tamires Santana. Boa tarde, Bruno. Muito obrigada pela sua palestra, muito legal. A minha pergunta é como eu pude perceber, parece que muita coisa é por comparação, né? Compara-se com outras rochas, outras crateras, outros corpos. Aí eu fiquei curiosa se existe algum corpo que dá um trabalho aí para vocês, por ter características mais próximas de Marte para fazer certas análises. Se existe algum outro corpo no sistema solar que
que às vezes tem que tomar um cuidado maior antes de fechar que algo é marciano, algo nesse sentido. Entendi. Obrigado, Tamires, pela pergunta. Então, ainda no momento, a gente não tem esses dados de comparação para falar que poderia ser, por exemplo, ou de Vênus ou de algum asteroide. Inclusive, os dados iniciais, quando ainda se tornavam-se duvidosos a possibilidade de rochas marcianas chegarem a Marte, eu tenho alguns artigos sobre isso, caso alguém queira também possa enviar. Tem o primeiro artigo publicado falando da viabilidade de uma rocha marciana chegar na Terra. E aí ele fala com temeridade, falando, é possível que essa rocha encontrada há algum tempo pode ser uma rocha marciana, porque não bate com as rochas lunares, se aproxima com a ideia de uma rocha vinda de um asteroide como Vesta, mas as atividades de tectônica do asteroide Vesta e magmáticas cessaram bem antes do que as atividades tectônicas magmáticas dessa rocha que a gente analisa. A análise geoquímica de magnésio e ferro, que é o que a gente traz como os traçadores de desenvolvimento magmático da rocha que foi estipulada como rocha marciana, era diferente dos traçadores magmáticos do Vesta, de Vênus e de outros planetas, inclusive do planeta Terra, que se aproximava, mas era distante. E como eu falei durante a apresentação, a gente ainda não pisou em Marte. O dia que a gente fizer uma missão tripulada ou fizer uma missão de resgate de rocha, que é o que o Elon Musk está fazendo com a SpaceX, que é tentar fazer com que um foguete leve uma sonda para lá. São 3 passos. Eu estava conversando com o Ivair Gotijo da NASA. A ideia que eles estão tentando fazer até 2030 é enviar uma sonda dessas para recolher rocha. E aí essa sonda vai recolher o material rochoso, vai deixar guardado em um espaço, vai ser enviado um equipamento de combustível separado, porque a entrada em Marte é muito turbulenta, então eles têm medo de mandar todo o material, e aí vai que exploda durante a entrada. Então eles vão mandar primeiro um instrumento para fazer coleta, depois um combustível, e aí depois um terceiro equipamento que vai coletar todo o material, vai pegar o combustível e vai voltar para a Terra. Isso seria uma missão não tripulada para coletar rocha marciana. Se a gente conseguisse fazer isso, a gente poderia olhar cada meteorito marciano que a gente descreveu como marciano e ver, todos eles são marcianos, ou esses aqui a gente achava que era marciano, mas não são. Então a gente vai poder fazer responder essa pergunta que você fez e falar, existem corpos no sistema solar que são semelhantes a Marte. Passaram por evoluções magmáticas, evoluções vulcânicas, geológicas semelhantes a Marte, então a gente tem que tomar cuidado e agora só analisar como meteorito marciano comparando com rocha marciana. Mas até o momento, como a gente não tem, tudo que se assemelha à espectroscopia química das rochas marcianas e à atmosfera marciana, a gente descreve como meteorito marciano. Por isso que eu falei, a gente tem 90, 95% de chance de ser marciano. Porque dentro do meteorito marciano tem poros, para quem estuda a rocha, tem uns buraquinhos, que a gente chama de porosidade, e nessa porosidade tem gases da atmosfera marciana que vem preso, encapsulado no meteorito marciano. Então, esses gases encapsulados são também analisados para falar se o meteorito pode ser marciano ou não, além da mineralogia. Muito obrigada, Bruno. Deu para entender um pouco melhor a complexidade e todos os cuidados nesse processo aí. E também para entrar no clima da Mars 2020, né? Contagem regressiva já, que parece que eles querem trazer a amostra, mas pelo que está escrito aqui no site, eu achei interessante. Eles colocam tipo possible return, então acho que eles não estão prometendo.
Como eu falei, né? Porque são 3 etapas, né? Você tem que mandar alguma coisa para recolher material, aí você tem que torcer para que o combustível chegue intacto, não exploda nem na entrada, nem no pouso, e depois você tem que torcer para a outra nave, né, a outra sonda, cair no local onde está o combustível. Porque vai que aconteça algum problema na ida, na trajetória ou na entrada, e esse equipamento seja jogado um pouco para longe. Então, obviamente, a gente tem todo o conhecimento de engenharia, física, pessoas que trabalham com dinâmica orbital, né, para desenvolver essas questões, mas a natureza nem sempre corresponde àquilo que a gente gostaria e nos facilita. Ok, obrigado, Bruno. Bom, para encerrar aqui, tinha só uns comentários que o Gil colocou. Você quer comentar, Gil? Oi, boa tarde. Eu acho que ele tem falado bastante sobre isso, né? Uhum. Boa tarde, parabéns pela palestra, muito boa, gostei bastante. Mas a gente tem visto bastante sobre água em Marte, né? Tem alguns comentários dizendo que tem muita água em Marte. Tem água bem próxima da superfície, nos 2 polos, e teria bastante água também abaixo da superfície, né? Então, os planos, né, projetos para a habitabilidade de Marte passam todos para não ficar na superfície, né? A poucos centímetros, 1 metro abaixo da superfície, as condições já são outras. Mas os instrumentos como a InSight, por exemplo, não alcançam mais do que alguns centímetros de perfuração. No entanto, já são importantes, porque mesmo a alguns centímetros as condições já são bem diferentes, já conseguem encontrar muitas coisas. InSight é essa sonda que está perfurando, essa sonda europeia, que está perfurando o solo marciano com um martelo. Não sei se vocês viram, sabem disso. Uhum. É um instrumento, mas ele deu uns problemas aí, então tem sido bem interessante acompanhar como é que eles estão resolvendo. Bom, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Bruno, sobre essa questão da habitabilidade um pouco abaixo da superfície de Marte e como isso atravessa os planos de colonização do planeta. Ok? Obrigado a todos. Primeiro, obrigado pela pergunta. É Gil, né? É isso mesmo. Obrigado pela pergunta, que acabei não tendo tempo de colocar isso na apresentação. Eu queria falar um pouco sobre essas questões e agradeço a pergunta, que traz os grandes temas pop, vamos dizer assim, que a mídia adora, que é falar sobre colonização do planeta Marte, missões tripuladas em Marte, qual seria a viabilidade, como é que seriam essas missões, tanto as missões tripuladas como futuras missões para colonizar o próprio planeta vermelho. E, bem, já existem estudos sendo feitos e desenvolvidos, tanto pelo pessoal da NASA, a ESO, as agências europeias, a China, a Índia, o pessoal da Índia também está desenvolvendo missões e estudos sobre essas possibilidades. E se a gente fosse fazer uma missão tripulada em Marte, não seria nada relacionado a Perdido em Marte, por exemplo. Todo aquele filme que vocês viram lá, bonitinho, que o Matt Damon consegue sobreviver na superfície marciana, dentro de um envoltório de plástico, dias e dias passando, sem ter problema de câncer, sem ter nenhum tipo de problema de esquizofrenia causado por conta da radiação batendo e modificando seu sistema neurológico, seu sistema fisiológico. Esquece toda essa visão hollywoodiana que foi colocada no filme Perdido em Marte, por exemplo. Outros filmes antigos, como Mission to Mars, eu não me lembro agora o outro filme, mas todos esses filmes sempre colocam como ser humano indo fazer uma missão tripulada e fazendo uma missão em cima da superfície, como a gente vive no planeta Terra. Isso é completamente inviável. Como eu falei lá no início da palestra, Marte não tem
praticamente atmosfera nenhuma, é muito rarefeita a atmosfera marciana. Isso faz com que aconteça grande incidência de radiação. Nós, seres humanos, vivemos aqui na Terra muito bem, entre aspas, né? Embora tenha todos os problemas ambientais, mas dentro das possibilidades a gente vive muito bem porque a gente tem várias camadas atmosféricas que nos possibilita viver das condições que a gente tem. Radiação UV não é todo tipo de radiação UV que passa pela nossa atmosfera. Radiação X é blindada. Raios cósmicos, grande parte deles eles são divididos já no início da nossa camada atmosférica. Então, a gente tem raios cósmicos secundários, terciários, que vão se desfazendo e morrendo por conta da interação com os átomos que tem na nossa atmosfera. Já lá em Marte não tem essa quantidade de atmosfera para blindar e fazer com que a gente consiga sobreviver, tal como Matt Damon apareceu lá em Perdido em Marte. Para a gente sobreviver em Marte, uma missão mais realista seria como... não sei se vocês têm Netflix, se vocês gostam de assistir séries de TV, mas na Netflix, e não ganho nada com isso, não estou fazendo nenhum merchandising para ganhar nada com isso, mas na Netflix tem uma série da Nature Geographic, da NetGeo, que é Marte. E eles mostram como é que seria a possibilidade de se viver e sobreviver em Marte com a ideia de fazer uma colonização do planeta Marte. E lá mostra que não seria na superfície. A gente teria que ver, fazer primeiro uma análise de quais são os ambientes que têm crateras e vulcões inativos e avaliar se esses vulcões inativos têm túneis vazios, né, túneis ocos, em que não aconteça mais atividade magmática. Então, são nesses túneis ocos, né, nessas crateras, nesses ambientes abaixo da superfície marciana, é que os seres humanos fariam as missões planetárias em Marte. A gente poderia ir, vez ou outra, na superfície para fazer as coletas, fazer as análises, mas seriam com pouco tempo, porque o nosso próprio traje não seria suficiente para nos manter isolados de toda a radiação que a gente recebe. A gente teria que ir em alguns momentos e voltar para baixo da superfície, nesses túneis de canais vulcânicos inativos, e ali colocar as nossas tecnologias para manter um ambiente estável para a gente poder sobreviver. Então, aquela capa ou aqueles ambientes tecnológicos que são colocados em filmes antigos na superfície, retrata aquilo ali como algo completamente irreal. Tudo aquilo ali teria que ser colocado dentro de um túnel vulcânico sem atividade, porque aí toda a camada da superfície marciana seria o análogo à nossa camada atmosférica. E aí a radiação seria blindada por essa camada de solo marciano. Então, colonização ou qualquer missão tripulada em Marte teria que verificar quais são os ambientes que têm esse túnel vulcânico inativo para os seres humanos conseguirem viver, sobreviver e manter talvez uma possível colonização do planeta Marte. Muito legal, muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço a pergunta. Obrigado, Bruno. Eu acho que foi um tremendo sucesso, todo mundo gostou, eu também particularmente. E vamos tentar depois manter contato, ver se eventualmente a gente consegue fazer algum tipo de colaboração, né? O grupo é bastante grande, então muito provavelmente você deve encontrar pessoas aqui para fazer colaboração. Ok? Então, agradecer você novamente, foi um sucesso, foi muito bom, e não sei se você quer dizer alguma coisa. Não, só novamente agradecer a oportunidade, o convite, tanto seu quanto da Júlia, da Luana, agradecer à Unesp, parabenizar por essa iniciativa de fazer esses tipos de seminários para os alunos e também para membros externos poderem participar. E, como eu falei, estou aberto para quem quiser entrar em contato por e-mail, quem quiser participar de colaborações e quem quiser saber dos updates, né, da revista que vai sair em breve, lá
com o pessoal de astrogeologia, meteorítica, eventos, só entrar em contato que eu estou sempre disponível. Perfeito, perfeito. Bom, então, mais uma vez, obrigado. Agradeço também a participação tivemos uma quantidade significativa de pessoas de fora do grupo assistindo aí. As reuniões são sempre abertas a todos os interessados. Tá? E aí eu ia pedir que os membros do grupo aguardem agora para a gente ter uma rápida reunião para